Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Maurício Tavares. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre maravilhas da China. E vamos responder algumas perguntas nesse vídeo, como por exemplo, por que eu estou usando full kit da cintura para cima e nada da cintura para baixo, e o porquê nós nerds do mundo do tiro gostamos tanto de enxergar no escuro, e principalmente com lunetas que podem ser montadas ou equipadas em equipamentos como capacete ou bandagem de cabeça. Bom, antes de mais nada, vamos fazer um unboxing dele, tá? Mostrar como ele vem na caixa, o que acompanha, o que não acompanha. Eu já abri antes, então tem coisa que vai estar aqui, mas que não veio na compra. E depois a gente vai lá, volta para o local aberto para fazer os testes. Então aproxima aqui, por favor. Essa é a caixa original dele, tá? Do NVG-10. E ela é um pouco chata de abrir, tá? Ela é tipo aquelas caixas de iPhone. Vou até acelerar essa parte, o pessoal não vai querer ver, mas enfim. Tiramos aqui. Então ela vem com um manual NVG-10, esse suportezinho aqui para colocar no suporte metálico de capacete. Eu tive que comprar a parte porque eu já tinha o suporte específico, tá? Mas basicamente a mira vem desse jeito, tá? Com protetor de câmera removível, com uma bateria inclusa que fica aqui dentro. Olha aí, e o modelo da bateria está bem aqui. 18650, beleza? E o carregador da bateria acompanha também, tá? Ele tem essa borracha aqui, ó, de ajuste para o olho, mas para não ficar a claridade saindo, mas eu prefiro usar ele desse jeito aqui porque ele incomoda um pouco, é a gosto do cliente aí, né? Junto com ele vem esse adaptadorzinho aqui para colocar no capacete, né? De parafusar no monóculo e botar no capacete. Eu não acho ele tão eficiente, por isso que eu acabei comprando outro melhor. E aqui dentro, né, dessa caixinha de papelão, vem parafusos e chaves, tá? Vem chave Allen, chave Phillips, vem um tecido para guardar material, vem um manual do carregador da bateria, isso é importante, tá? Ele fala sobre amperagem, sobre voltagem. Vem um pano de microfibra para limpar as lentes da câmera sem arranhar. E por último, acompanha o restante do mount para colocá-lo no capacete. Aproveitando que nós fizemos um unboxing, vamos olhar agora aqui os comandos que a gente tem. A gente tem apenas 3 botões. Clicando no botão maior, a gente vai ligar o monóculo. E vocês estão enxergando aí como ele funciona. Tá tudo escuro porque ele está com a tampa lá na frente. Tirando a tampa, vai aparecer a luminosidade. E aí vocês veem ali que já aparece o indicador de norte e tal, e que está tudo meio cinza. Se eu apertar esse botãozinho aqui, vocês vão ver que vai ficar esverdeado, simulando fósforo verde. Se eu apertar de novo, ele volta para o cinza. Se eu segurar esse botão, vocês vão ver lá dizendo IR on, lá no canto inferior esquerdo. E aí, conforme eu vou apertando esse botão, ele vai aumentando o LED infravermelho até desligar, e se eu segurar, ele desliga de vez. Vocês estão vendo esses pontos que estão aparecendo aqui? Isso é o LiDAR do celular, tá? É um sensor infravermelho que ele tem que ficar capturando as nuances do seu rosto aí para melhorar o reconhecimento facial. Nesse outro lado aqui no canto inferior direito, igual vocês estão vendo aqui, a gente tem outras informações, que é basicamente hora e bateria, tá? Então ele tem um indicador de bateria também. Mas eu vou mostrar isso para vocês no teste lá. Bom, então basicamente esse é o unboxing do aparelho, tudo que vem com ele, como ele funciona, né? Mostrei aqui para vocês os comandos e agora vamos fazer os testes iniciais, tá? O teste de locomoção. Bom, ao mesmo tempo que eu estou sendo filmado, eu estou filmando vocês aí na câmera, vou até dar o foco, beleza? E agora eu vou entrar no quarto escuro e vocês vão ver através da filmagem o que eu estou enxergando e ao mesmo tempo com essa câmera aí o que está sendo visto. Então me acompanha aqui. Bom, pelo que vocês podem ver na tela aqui, pelo ajuste do foco dinâmico, né, a gente consegue se locomover naturalmente, enxergar cada detalhe, né, desse ambiente aqui, que é um quarto, tá bom? Então vocês veem ali uma prateleira, estante, um computador, um ventilador, extremamente bem focado,
tá? E eu acredito que no vídeo que vocês estão enxergando aí, né, que está sendo gravado, o escuro não permite olhar com tantos detalhes para o que está sendo visto aqui, beleza? Então, sobre locomoção, né, facilidade de locomoção usando o NVG, eu acho que ficou claro como funciona aqui dentro. Agora a gente vai fazer o teste da locomoção no carro, que eu acho que é um pouco mais complexo. Vamos para lá. Bom, então vocês estão vendo que o ambiente ele está iluminado, tá? Eu estou num ambiente seguro para gravar, até porque quando você está usando um monóculo e não um binóculo, você acaba perdendo um pouco do senso de profundidade. É justamente isso que eu vou ver aqui agora. O quanto isso prejudica a minha capacidade de dirigir. Então eu vou estar usando somente o olho que está usando o monóculo. Agora, para sair de estacionamento aqui não, tá? Que é meio apertado, não é o mais indicado. Beleza. Então, a partir de agora, eu vou começar a usar o monóculo e se eu achar que tem algum risco de acontecer alguma coisa que eu não deveria, tipo arranhar o carro, a gente vai mudar. E ao mesmo tempo, vocês estão vendo o que eu estou enxergando aí, né? No monóculo. Tá? Então, ó, vocês veem que embaça um pouco lá no fundo, aí eu consigo fazer um ajuste aqui e ele volta ao foco. Mas é meio complicado. Primeiro por quê? Porque ele tira um pouco do seu campo de visão lateral, né? E depois porque por ser monóculo, por não ter senso de profundidade, fica muito difícil saber qual a proximidade que o carro está de algumas coisas, como por exemplo dessa coluna que vocês estão vendo aqui do lado. Aí, ó, agora eu tive que olhar, né, sem o monóculo. Então, numa reta como essa aqui, por exemplo, como vocês podem ver, fica fácil a direção, né? Eu consigo ver, está bem focado e consigo dirigir numa boa. Então, talvez a locomoção num ambiente como esse aqui não fosse tão facilitada usando somente o monóculo de visão noturna. Talvez com binóculo fosse um pouco mais fácil, tá? Bom, e eu sei que o ambiente está iluminado, mas como ele é um monóculo digital, vocês estão vendo exatamente o que eu estaria vendo se tivesse sem iluminação, tá? Diferente do monóculo analógico, ele faz esse jogo de foco dinâmico de luz e aí não fica prejudicada a visão. Mas tenta filmar um pouco para frente aí, só para ver mais ou menos como está o andamento aqui do... Bom, então eu fiz uma volta, eu vou fazer a segunda volta, tá? E vocês estão vendo que eu estou indo bastante devagar em lugares que não precisava tanto, justamente por não ter a segurança da proximidade que eu estou dos lugares. E vocês, claro, estão acompanhando aí, né, em tempo real, aonde que eu tô, o que eu estou enxergando, beleza? E ó, esse canto aqui é bastante difícil por causa dessa coluna, tá? Fica muito difícil, praticamente impossível, não tem como eu não acabar olhando com o outro olho que não está usando o monóculo, tá? Foi? Bom, então vocês puderam ver como é dificultado se locomover dentro do carro usando um monóculo de visão noturna, porque você perde o senso de profundidade, várias coisas. Mas não é impossível, dá para fazer. Ainda mais talvez numa situação de desespero, você não vai se importar muito se vai arranhar o carro ou não, você só quer evadir daquele lugar. Aberto, sem luz externa, luz artificial, somente com a luz do luar e das estrelas. Então eu volto para o Tavares do futuro aí, que está lá no ambiente aberto agora. A gente vai começar a falar sobre esse NVG nesse ambiente e aí eu corto para essa parte do vídeo. A gente veio para o período noturno e agora eu estou aqui com o meu capacete e a minha visão noturna montada, né? Mais uma maravilha da China. E dessa vez a gente vai testar de maneira diferente. Vocês viram que lá naquele outro vídeo de maravilha da China que também falava sobre uma visão noturna, a gente tinha uma visão que gravava através de um SD card, né? Um micro SD, dentro da visão noturna, que você conseguia fazer ali os seus vídeos diretamente e colocar no seu computador, no celular, enfim, e editar esse vídeo. Essa mira não tem espaço para inserir SD. Então, como fazemos as gravações? Né? Apesar de que, né, vocês vão ver que ela tem Wi-Fi, conecta no celular e você consegue gravar através do celular, no aplicativo onde isso é possível, fica lá aparecendo uma mensagem de que está faltando inserir um SD card, apesar de não ter a opção. Então, para mim, isso é um defeito meio chato da mira. Eu vou mostrar para vocês agora o que dá para ser feito com ela,
através da gravação no celular, que é transmitido o Wi-Fi, e depois também vou fazer com o celular, gravando através do que eu enxergo, para vocês verem a diferença de qualidade. É bem melhor, né, vendo ao vivo. Bom, então a partir de agora vocês podem ver aí a transmissão Wi-Fi, né? É como se fosse o fósforo verde, vem o range dinâmico da iluminação, né? Que ele diminui o ambiente para focar melhor nas luzes, e o aviso também, né? De falta de memory card. Mas olha como ele dá uma certa travada quando a gente olha para a luz, porque isso aumenta muito a taxa de dados e dá uma certa travada no sistema mesmo. Mas para quem está vendo através do monóculo, a gente não vê esse delay, tá? E o range dinâmico é muito bom. Então, ó, focando aí e perto, né, eu consigo ver os dois tripés que eu trouxe para auxiliar na filmagem, né? Consigo trocar para fósforo branco, né, através dos botões de comando que eu apresentei lá no inbox para vocês. E, bom, olha só a diferença do foco, né? A qualidade na imagem que fica. E pode ter certeza que ao vivo fica muito melhor, né? Vocês veem que a locomoção fica facilitada também por causa do ângulo de visão que eu consigo, né, ampliado em relação àquele monóculo barato que eu apresentei no outra semana. E vocês veem que, bom, se eu pago caro, eu só reclamo uma vez. Agora vocês estão me vendo ligar o IR, tá? Eu vi que eu posso aumentar a intensidade dele, e isso ajuda na melhoria da qualidade da imagem, tá? Mas me facilita ser plotado por outra pessoa usando o NVG também. Então eu posso desligar, e aí eu consigo trocar também nos comandos aqui entre fósforo verde e fósforo branco, né? Simulando. Bom, pessoal, estou tentando mostrar para vocês agora, mais uma vez, né, o que se enxerga aqui dentro, tá? E basicamente você consegue enxergar um indicador da direção, né, norte, sul, leste, oeste. Você consegue mudar as cores, tá? Ali, por exemplo, é como se fosse fósforo branco e como se fosse fósforo verde. Aqui embaixo na direita a gente vê o indicativo da bateria e da hora. E ali embaixo na esquerda nós vemos que o infravermelho está apagado, tá? E o Wi-Fi também. Essas luzes piscando aí, elas são o sensor LiDAR do telefone, tá? Mas nós podemos também ligar o infravermelho pressionando um dos botões aqui. E você vê ali IR on, e aí conforme você vai pressionando, vejam como ele aumenta o brilho e o foco dinâmico, né? Depois voltando para a menor posição e desligando ele. Mas como a luz aqui está muito boa, né? A luz ambiente, dá dando para ver bastante coisa através da visão noturna. E vocês veem como a gente consegue alterar o foco girando lá na frente um círculo que tem ali em volta da lente, que vai tirar ou colocar o foco, tá, nessa câmera. Eu particularmente prefiro a visão verde, mas muitas vezes a de fósforo branco ela ajuda, né, um pouco. Bom, pessoalmente pode ter certeza que é bem melhor. E vale ressaltar que ele está dentro dos parâmetros, né, de critério de Johnson, ou seja, apesar de enxergar bem mais longe do que aquela mais em conta lá chinesa, você não consegue identificar alvos acima de 250 metros, tá? Não tem resolução para isso. Antes da conclusão desse vídeo, mais uma vez vamos falar sobre valores. É um monóculo em conta? Não é, tá? Não existe visão noturna barata. Se ela é barata, você vai perder em qualidade, em alcance, frame rate, resolução, field of view, tá? E tudo isso vocês viram, né, aí, tanto aqui quanto no vídeo feito em casa, num ambiente fechado com essa mira, que a qualidade é exorbitantemente maior. E juntamente com isso, o valor. Da mesma forma, eu vou deixar o link para vocês, visto que ela está amparada legalmente, né, dentro dos nossos critérios aí da legislação brasileira. Vocês podem clicar aqui embaixo e estar adquirindo esse aparelho. Bom, pessoal, então assim a gente encerra mais um vídeo de maravilhas da China, né? Dessa vez o review do NVG10. E eu estou deixando aqui embaixo para vocês o link do Mercado Livre. Vocês vão ver que o preço não é tão em conta quanto o outro genérico que eu coloquei na semana anterior, mas é o que eu disse no vídeo, né?
pague mais caro e reclame só uma vez. Vai valer a pena, vocês vão gostar. Ele serve para diversos propósitos, como para caça principalmente, para observação, se você tiver uma fazenda, um terreno grande que você queira observar à noite, até mesmo para airsoft. O pessoal que joga airsoft, eu já joguei muito airsoft, sabe do que eu estou falando, tem jogo noturno e é muito útil, tá? A qualidade ela é muito boa, ele é bastante eficiente. E, bom, algumas pessoas que queiram ou gostariam de ter para usar na operacionalidade, é possível também. Tá? Existem equipamentos muito melhores, existem, né? Principalmente os equipamentos analógicos. Então, se a sua instituição não pode te oferecer um analógico, adquira um digital, vale a pena. Tá? Os equipamentos digitais, né, de visão noturna, como eu já disse lá no vídeo tudo sobre visão noturna, se você não viu ainda, olha nesse card aqui, não são mais uma porcaria. Eles melhoraram bastante. Então dá uma conferida, olha os últimos 3 vídeos aí que falam sobre NVG, o que diz tudo sobre NVG, o que fala sobre o NVG genérico, e esse agora do NVG 10, que é um de melhor qualidade. E logo eu volto aqui para vocês com mais maravilhas da China, mais coisas que eu já comprei, testei e sei que funcionam, trazendo aí itens testados, tá, com review em português, que eu sei que muita coisa que vocês querem comprar vocês só encontram em review gringo, e eu sei que dificulta um pouco aí o entendimento de muita gente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aqui do Tavares para vocês. Curta, compartilha, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.